Olá, irmão e irmã, bom dia. Hoje nós estamos começando um novo mês, o mês de abril. Mas não somente isso, nos alegramos por este novo tempo que o Senhor nos concede, mas muito mais nos alegramos porque com a missa de hoje à noite nós concluímos a nossa caminhada quaresmal e adentramos no mistério da Páscoa com o Tríduo Santo, a quinta, a sexta e o sábado, celebrando o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Chegou a tão esperada festa da vida nova que Cristo nos mereceu com sua morte e ressurreição. Hoje nós queremos nos sentar à mesa com Jesus para agradecer pelo ministério ordenado, pela Eucaristia, pelo mandamento do amor e pelo seu exemplo no lava-pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, hoje nós nos colocamos em Tua presença. Entrando no mistério pascal, nós desejamos estar unido a Vós no sofrimento e na cruz, para que contigo ressurjamos para uma vida nova, transformada pelo vosso poder e livre de todos os males. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Vamos acolher o evangelho de hoje, que é narrado por São João. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para a gente começar a nossa reflexão nesta Quinta-feira Santa, me permita trazer à memória do coração, mais uma vez, a cronologia dos acontecimentos. Se você se lembra, ontem, quarta-feira, nós meditávamos o Evangelho que nos mostrava Jesus que pedia aos discípulos para preparar a ceia, ao mesmo tempo em que Judas estava ali tramando e combinando a entrega de Jesus pelas 30 moedas. Você se lembra disso? Depois disso, eles vão para a ceia, e ali na ceia, Jesus vai realizar o rito do lava-pés, vai instituir o seu mandamento do amor, vai instituir a Eucaristia, vai instituir o ministério sacerdotal. Tudo isso que nós celebramos e agradecemos a Deus no dia de hoje. Terminada a ceia, Jesus então ele vai para o Monte das Oliveiras orar e vai viver a sua agonia. E é também no Monte das Oliveiras que ele vai ser preso.
De lá ele vai ser levado para a casa do sumo sacerdote e vai ficar a noite toda preso lá. Somente na manhã seguinte é que vai começar o julgamento de Jesus, que vai resultar na sua condenação, morte de cruz, até o seu sepultamento. Os versículos que nós acabamos de ler estão justamente neste contexto da última ceia, que, como eu disse, Jesus vai instituir essas 3 grandes graças na vida da igreja, ao mesmo tempo que vai nos dar o seu exemplo. E eu começo a nossa reflexão justamente com o último versículo que nós ouvimos, quando Jesus vira para eles e diz: "Dei-vos o exemplo para que vós façais o mesmo." Jesus está nos dando um exemplo para que a gente faça a mesma coisa que ele fez. Pontualmente, naquele contexto, o exemplo é do lava-pés. Mas nós não podemos resumir o que Jesus está falando a este fato. Porque senão a gente corre o risco de achar que a gente só tem que reproduzir anualmente o rito do lava-pés. E é mais do que isso. Nós repetimos o gesto, mas este gesto é para nos lembrar do verdadeiro e maior exemplo que Jesus nos deu, que o lava-pés revela de um modo simbólico, mas de um modo profundo. O exemplo de Jesus está em toda a sua vida, mas que no evangelho que nós ouvimos, o evangelista resume no versículo 1, quando diz: "Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim." É aqui que está o exemplo que Jesus nos deixou. Um amor fiel, capaz de suportar os sofrimentos e ir até o fim. Um amor que não abandona, um amor que não desiste, mas um amor que resgata, que cura e que salva. Este é o exemplo que Jesus nos deu. E é isso que nós devemos fazer. Tanto é que na ceia Jesus vai fazer uma declaração solene: "Eis que eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado." A gente pode falar assim: "Mas padre, Jesus já tinha falado outras vezes do mandamento do amor." É verdade. O mandamento do amor orienta toda a fala de Jesus, todo o agir do Senhor, porque ele é amor e porque ele veio para amar. Mas na ceia, Jesus faz de um modo solene, deixando claro que a maneira que nós temos de pertencer ao seu reino é amando. E quando a gente entende que Jesus está unindo o amor ao gesto do lava-pés, a gente entende como amar. Como é que Jesus amou? Não foi só no lava-pés que ele se rebaixou aos pés dos discípulos. Quando ele decidiu se fazer gente, ele já estava se rebaixando porque ele é Deus. Quando ele vem frágil, pequeno, ele está se rebaixando. O amor que Jesus nos ensina é um amor que nos faz humildes e servos dos outros. Por isso, no lava-pés nós entendemos que amar é servir. A gente ama de verdade quando a gente, como Jesus, que passou a sua vida fazendo o bem, também fazemos o bem para o outro, sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de preconceito, mas tendo em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, somos capazes de nos abaixar para elevar o outro. Quando somos capazes de se aproximar do outro e fazer o bem que ele precisa. Este é o exemplo que Jesus nos dá. Todos que ele chegou perto, ele fez o bem necessário, transformando a vida daquelas pessoas. Eu e você, que somos os discípulos de Jesus, também devemos estar no mundo como aqueles que amam. Não um amor qualquer, mas um amor que serve até o fim. Jesus começa servindo quando nasce, se fazendo pequeno, e termina a sua vida terrestre, se fazendo pequeno na cruz, derramando a sua última gota de sangue para o nosso bem. Nunca foi pensando nele, nunca foi preocupado com ele, mas sempre foi por nós. Este é o amor que ele nos pede, que sigamos o seu exemplo. E o mandamento do amor, serviço, é tão importante na nossa vida de fé
que Jesus o institui como um sacramento, como uma ordem. Por isso, hoje nós agradecemos a Deus pela instituição do ministério sacerdotal. Os padres, os bispos, homens escolhidos por Deus para sermos no mundo a presença amorosa da sua graça agindo. Hoje, habitualmente, nós deveríamos estar renovando as nossas promessas sacerdotais, renovando este compromisso de ser outro Cristo na vida da comunidade. O padre é aquele que deve amar como Jesus ama. Por isso, hoje, eu quero pedir para você, reserve um tempo ou nas suas orações, reze por nós padres, para que verdadeiramente aquilo que São João Maria Vianney diz, que o padre é o amor do coração de Jesus, aconteça. Para que cada vez que você encontrar um padre, você encontre com o amor de Jesus. Para que as nossas palavras, os nossos gestos, as nossas ações sejam as mesmas que Jesus teve. Que a graça que nós recebemos, que a unção que nós trazemos, seja maior do que os nossos limites e fraquezas humanos. Reze por nós. Mas não reze somente por nós. Reze por toda a igreja, que é carisma e ministério. Existe o ministério ordenado, instituído na última ceia por Jesus, mas a igreja não se mantém somente por este ministério. Você é chamado a assumir um ministério. Nós temos uma riqueza muito grande. Os carismas se transformam em atos de amor quando nós temos coragem de assumir o ministério. Assumir o ministério é uma escola de amor, é uma oportunidade para você seguir o exemplo. Então escolha, seja na dimensão litúrgica, na dimensão de caridade, na dimensão de espiritualidade, na dimensão missionária, na dimensão catequética. Temos ministérios que abraçam toda a vida da igreja e que iluminam toda a realidade do mundo. Se você tem um ministério, reze pedindo para que Deus aumente o amor pela tua vocação. E se você não tem, aproveite hoje e peça para Deus te orientar, para que você tenha boa disposição e coragem, porque no ministério que Deus lhe confiar será uma escola de amor e uma oportunidade para amar. Eu, como padre, aprendo a amar sendo padre e tenho a oportunidade de amar como padre. Mas você, assumindo o ministério, vai aprender o amor que Jesus pede e não somente vai ter a oportunidade, porque Deus vai lhe ajudar. Então, hoje é dia de abraçarmos o nosso ministério como uma expressão de amor. Institui o mandamento do amor, institui a Eucaristia, institui o ministério sacerdotal e institui o sacramento da Eucaristia. Toma o pão, toma o vinho e diz: é o meu corpo, é o meu sangue. Não é uma lembrança, não é uma representação, não é um teatro. É a minha presença. E por que Jesus se faz presente na Eucaristia? Para que todos aqueles que tiverem parte com Ele pela vivência do amor tenham um alimento para amar. Receber a Eucaristia é receber o próprio Jesus. A Eucaristia é o alimento do amor. O amor que nós precisamos em Jesus. E o amor que nós devemos viver para o próximo. Comungar é ser amado para amar. Comungar é alimentar o coração para matar a fome do mundo. Fome de amor, fome de Deus. Que a Eucaristia que nós recebemos em cada Santa Missa, que hoje nos faz falta, seja a força para amarmos. Seja o alimento que nos coloque em Deus. Meus irmãos, hoje é um dia lindo. Hoje é um dia de fé e de renovação da fé e do compromisso com o amor. Viva intensamente, na hora da missa, aquilo que nós já orientamos. Acenda uma vela, silencie a sua casa, escolha um lugar, se prepare, se levante na hora que é hora de levantar, sente na hora de sentar, ajoelhe-se na hora de ajoelhar. Viva a missa, ainda que seja por meio de uma tela. O céu estará com você. Que nós possamos fazer o que Jesus nos disse.
seguir o seu exemplo. Que Ele te abençoe, que Ele te sustente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.